Quando tiver um programa. Está. Ok. Ok. Boa tarde. Então, boa tarde, amigos da Rede Amigo Espírita, Canal 5. Boa tarde a todos aqueles que neste momento nos assistem ao programa aqui Autoencontro. É um programa oferecido pela Federação Espírita Paraibana e meu nome é Lúcia Souto. Trabalho no Movimento Espírita, sou psicóloga e esta aqui é a nossa irmã que pode se apresentar sozinha. Josimere, chamo Josi Honório, também sou trabalhadora, palestrante do Movimento Espírita e também psicóloga por formação. Pois bem, hoje em especial nós estamos retomando o ano de 2016 para o programa está iniciando agora. Então, nós vamos trazer em especial o tema a respeito da Páscoa dentro da visão da doutrina espírita. Então, nós vamos aqui tentar conversar com vocês um pouco e falar a respeito desse tema que está aí bem próximo e que é importante a gente ter um entendimento maior. Então, para iniciarmos, nós vamos ver aqui que Páscoa, o significado da palavra Páscoa, ela vem do hebraico e significa libertação. E aí a gente vai lembrar que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele trouxe uma mensagem inovadora, não é isso? E ele pediu a prece. Pois é, e pediu a prece também, e nós vamos então, ela pode realizar a prece, que foi intuída diretamente por Jesus aqui para fazer essa prece. Vamos aquietar a nossa mente, apaziguando este corpo e esta mente, aqui e agora, e todos irmanados em um só pensamento, entrarmos em contato com os espíritos benfeitores que acompanham esse trabalho de esclarecimento, de encontro conosco mesmo, essa busca de identificarmos quem somos, que possamos nesse momento pedir às esferas superiores que desçam sobre este planeta os bálsamos refazejos de paz, de harmonia, tranquilizando todo este mundo que passa por esse processo de transição. Pedimos nós aqui encarnados neste país, Brasil, que ilumina a mente dos dirigentes, das instituições representadas, os anseios das leis, da convivência, para termos uma passagem dessa convulsão social que vivemos e que possamos assim, Pai, vibrarmos para que prevaleça o bom senso, a paz, a harmonia, o amor, enfim, na terra do Evangelho. Que a luz do nosso irmão maior Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que nesse momento nos ilumine, nos intua para receber as mensagens aqui colocadas. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos e irmãs, após essa prece, nós vamos, de fato, iniciarmos o trabalho, solicitando a vocês que entrem em contato conosco, interaja aqui, que vocês possam perguntar e, na medida do possível, nós vamos tentar responder algumas questões que, porventura, nos sejam aqui solicitadas. Então, como nós falamos que Jesus veio, quando veio aqui à Terra, ele trouxe uma mensagem totalmente inovadora, baseada no perdão, no amor, na caridade, para um povo que era ainda, a gente pode dizer, materialista e também bastante primitivo.
E para eles foi assim bem difícil aceitar esse novo Messias manso e pacífico, já que eles esperavam um Messias com muito poder, um Messias rigoroso, um Messias que confrontasse. Esse Messias libertador, guerreiro, então, e os libertasse da escravidão. Então, os governantes da época, eles temeram, né, ser Jesus um revolucionário e que ameaçaria o poder já ali estabelecido, constituído. Então, por esse motivo, Jesus, ele foi crucificado, né? Ele foi morto, foi crucificado, e como um ser de elevada evolução, reaparecem em espírito, não em corpo material, como alguns pensam ainda. E aos apóstolos e várias outras pessoas, não apenas aos apóstolos, mas a outras pessoas, porque os apóstolos poderiam realmente, digamos, não ter aquela credibilidade em se tratando de Jesus. Então, ele apareceu também para outras pessoas. Com isso, o que é que a gente pode dizer que aconteceu? A gente pode dizer que foi a comprovação da existência do Espírito e a sobrevivência do Espírito justamente após a morte. Então, isso ele também incentivou para que os apóstolos pudessem dar continuidade ao seu trabalho, que pudessem realmente divulgar a sua mensagem. A gente diz assim, não no corpo físico, porque a gente vai ver o quê? Que a própria ciência, ela já comprovou a impossibilidade da ressurreição. Ou seja, voltar a viver no mesmo corpo físico após a morte deste. A gente sabe que é algo que não se pode conceber mais nos dias de hoje. É uma comprovação da ciência. Portanto, Jesus, sim, não foi no corpo físico, então como foi? A gente diz que ele se mostrou no seu corpo perispírito, ou no seu perispírito. Então, que a gente mais à frente nós vamos abordar um pouco do que seria também esse corpo perispiritual, que a grosso modo a gente pode dizer aqui que seria aquele corpo semimaterial que fica entre o corpo e o espírito. Então, a gente vai ver que realmente essa condição de Jesus aparecer através do seu perispírito para algumas pessoas, então ele também, a gente pode pensar o seguinte, que Jesus não iria, digamos, mesmo tendo esse poder, derrogar as leis de Deus, né? Iria de encontro às leis de Deus. E as leis de Deus, elas são imutáveis e está realmente para todos nós. Então, Deus também não teria essa necessidade de querer mostrar o seu poder. Então, esse Deus, com esse poder, seria aquele Deus antropomórfico que foi cultuado e ainda, de uma certa forma, em algumas instituições religiosas ainda é. Mas, através da doutrina espírita, a gente vai compreender que não existem milagres, nem fatos sobrenaturais. Então, a doutrina espírita, ela tira esse véu, ela traz esse esclarecimento para todos nós. Ela não possui dogmas, ela não possui rituais também, não institui abstinências alimentares também, que é algo que acontece, que foi cultuado e que ainda é seguido pelo catolicismo, de realmente as pessoas não comerem carne e algumas séries de outras coisas também. Nem possui comemorações vinculadas a datas comerciais e também cívicas. Por isso os espíritas, né, nós espíritas, nós podemos dizer, não comemoram nem a morte, nem o reaparecimento de Jesus, certo? Então, dessa forma, ele vai nos ajudar, a doutrina espírita, a entender o acontecimento da passagem de Jesus no plano, neste plano terrestre. E esclarece que a Páscoa é uma festividade do calendário, adotada em nossa sociedade por algumas religiões, que aí a nossa irmã Josi, ela vai trazer com mais propriedade essa questão a respeito dentro da cultura judaica, não é isso, Josi? Dentro do cristianismo,
Apesar que, vejam bem, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, mas aí vamos deixar aqui, vamos desmembrar essa questão da Páscoa nas diversas instituições. Eu gostaria de iniciar que a gente pudesse fazer uma reflexão, né? Qual é o significado da Páscoa para cada um de nós? Sabendo que Páscoa em hebraico significa passagem. E nessa passagem está simbolizada a libertação do povo hebreu, que vivia no cativeiro no Egito, e Moisés, ele transporta através do Mar Vermelho essas pessoas que passam 40 anos até chegar à terra prometida, que era a terra de Canaã. Canaã, terra prometida. O cristianismo, ele comemora também esta Páscoa, e aí ele traz como a ressurreição de Cristo, que aí temos um simbolismo muito grande da última ceia, né, que ele reúne todos os apóstolos, né, em torno da mesa e comemora com o pão e o vinho esse alimento. E para nós espíritas, como foi colocado aqui, apesar de sermos uma doutrina cristã, nós temos uma compreensão diferente dessa Páscoa. Para nós, essa Páscoa ela vem como a transformação moral que nós, espíritos imortais, precisamos vivenciar. Precisamos nos libertar, e aí vamos entender esse simbolismo dessa Páscoa mosaica, da época de Moisés, ali com os hebreus, que é a libertação dos nossos vícios, da nossa ignorância, da nossa imperfeição, da nossa necessidade de poder, dos bens materiais, da maledicência, da corrupção, o que vivemos hoje muito no nosso país. E aí vamos trazer a ressurreição de Cristo, como a igreja coloca, que é ele reaparecer nesse corpo físico, e como já foi colocado aqui também, pela ciência a gente sabe que é impossível dentro das leis físicas, e para nós espíritas a ressurreição seria a reencarnação, a oportunidade de trabalharmos essas imperfeições, que aí vai se dar a nossa verdadeira libertação. E o único título que Jesus aceitava era de mestre, porque todo o seu evangelho, todos os seus exemplos, sempre foi no sentido dessa transformação moral. Por isso a doutrina está sempre tocando nessa tecla, né? A necessidade dessa nossa transformação moral. Pois é. E aí a gente vai ver o quê? Que apesar da doutrina espírita ela não ter essa mesma concepção da Páscoa que existe no judaísmo e no catolicismo, mas ela respeita profundamente todos esses segmentos comemorados pelos judeus e cristãos de um modo geral. Então, não é pelo fato da gente não teria como. Então, já que nós não acreditamos na ressurreição pregada por essas instituições, nós acreditamos na reencarnação. Então, nessa oportunidade que nós temos de rever algumas questões nossas de ordem moral, de ordem espiritual, para que daí a gente possa, digamos, alavancar nesse processo evolutivo da humanidade. Então, é dessa forma que a gente vê. Então, essa liberdade que dos hebreus, então, que assim era considerada, dentro da doutrina espírita, a analogia que nós podemos fazer é justamente essa libertação, mas a libertação das suas próprias enfermidades morais, das suas dificuldades que nós carregamos, né? É sabido por todos nós que não existe aqui entre nós
pessoa alguma que tenha essa perfeição, mas todos nós carregamos de algum modo, em algum aspecto, alguma dificuldade, e uns mais e outros menos, e daí a gente precisa rever, a gente precisa se libertar, como podemos dizer, desse homem velho, né, desse ser velho, para um homem novo, ou um ser novo. Então, para que realmente a gente vai se libertar, porque a partir do momento, eu entendo que o espírito, a partir do momento que ele começa a estudar as obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde é retirada do Novo Testamento toda aquela parte moral, e existe uma explicação à luz da doutrina espírita, ela faz com que o indivíduo faça uma viagem para dentro de si. É um momento de reflexão, esse momento de introspecção, para daí, né, haver a mudança. É interessante, né? Por isso que Paulo, né, ele dizia que a letra é que mata, né? E muitas vezes a gente fica preso a esse texto escrito e a gente esquece de interpretá-lo, trazer com todo o seu simbolismo, que é uma linguagem consciente, que é essa linguagem atemporal. Porque quando a gente tenta interpretar a letra, a gente está colocando dentro de um contexto de uma época que aconteceu real, mas como é que eu vou trazer para essa época atual? E aí nós vamos ter bem importante, quando Moisés ele faz essa travessia do Mar Vermelho, a gente sabe que foi com muitas dificuldades. Então essa travessia do Mar Vermelho está simbolizando as dificuldades que nós hoje vivenciamos, seja externamente, seja internamente, ainda pelos hábitos que nós trazemos. Depois vem, nesse período, ele recebe a nossa grande lei divina, que é os 10 mandamentos, continua atual. E aí a gente vai entender aqueles 10 mandamentos quando traz aqueles primeiros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. E quando vem lá no quarto, tem honrar pai e mãe, como se fosse uma divisão entre esse que é bem transcendental, amar a Deus, amar ao próximo como a você mesmo. E do 5º ao 10º, ele começa a falar de situações: não matar, não roubar, não desejar, não adulterar, que é não desejar a mulher do próximo, né? Ou trazendo hoje para a atualidade o homem do próximo, do companheiro. E esses 5, eles estão falando de situações bem instintivas nossa, que nós ainda hoje estamos trabalhando, que são esses vícios, essas paixões. Nós às vezes não matamos literalmente através de uma arma, mas muitas vezes a gente mata a iniciativa de uma pessoa. Muitas vezes nós difamamos uma pessoa e isso não deixa de ser um adultério. Estou adulterando a verdade em relação àquela pessoa quando eu estou julgando. Então, é necessário a gente entender, por isso que o Cristo nos dizia quando ele vem: eu não vim, né, derrogar a lei, mas eu vim dar cumprimento. Ele apenas vai atualizar alguns termos, nós ainda estávamos na lei de Italião, e ele vem justificando e mostrando, né, aquela onde precisaria ser aprimorado algumas coisas. Quando ela se apresenta no corpo perispiritual, como foi aqui falado, que é o corpo espiritual, ele apresenta-se a Madalena, depois ele se apresenta aos apóstolos. Então ele vai trazendo essa mensagem. Ele já dizia lá no Antigo Testamento, já se falava em Elias, como era que podia Elias, João Batista, surgir nesse corpo físico. Então Jesus vai esclarecendo, e quando nós vamos trazendo para a doutrina, nós começamos a ter e a trabalhar muito
esse sentido simbólico do que Cristo falou, que ele falou por parábola. Então ele falou numa linguagem metafórica. E para a gente começar assim, alongando mais esse diálogo, é interessante a gente lembrar que a gente começa, né, a nossa transformação moral, ela se inicia pelos sentimentos. Essa questão, o sentimento é o que está mais próximo é onde nós caímos, porque aí vem raiva, ódio, vingança, e são sentimentos. Então é esses sentimentos que nós precisamos transformar. Aquilo que Moisés recebeu há muito tempo atrás e que ainda continua nós nessa travessia, nessa tentativa de passar esse mar vermelho, para a gente trabalhar essa parte instintiva nossa, para que nós realmente nos tornemos humanos, que ainda estamos vivenciando essa nossa humanidade. É verdade, né? E trazendo ainda essa questão do perispírito, a gente tem uma questão aqui que nos diz o seguinte: como explicar, então, as aparições de Jesus nos 40 dias póstumos mencionadas pelos religiosos na alusão à Páscoa? Então, a gente vê aqui, através do que a Josi falou, e que a gente deve levar em consideração em todos os textos de Jesus, essa questão da simbologia. Ela é fundamental importância para que a gente possa entender. Então, é o que nós costumamos falar, é retirar o espírito da letra, não ficar apenas na letra. Mas vindo aqui para essa questão, a gente vai ver que existe a questão dos fenômenos mediúnicos, as manifestações psíquicas, a materialização, a utilização do fluido ectoplasma, utilizado por seres encarnados ou utilizado de seres encarnados ou através da própria natureza, a mediunidade de evidência. Então, são vários aspectos que a doutrina espírita aí vem explicar. Então, porque assim como a gente vê muitas pessoas falarem, eu vi o espírito de fulano que já foi, na realidade, o que você está vendo é o perispírito do indivíduo. E aí, nesse contexto aqui de Jesus, então a gente percebe que não apenas os apóstolos, como nós falamos, mas também algumas outras pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus. Então, ocorre aí os fenômenos mediúnicos, que a doutrina espírita trabalha com muita propriedade e vem explicar que não houve uma ressurreição corporal, uma ressurreição física, mas sim ocorreu todas essas manifestações psíquicas nesse período. Então, isso é importante também da gente entendendo, né? Então, para que realmente aparecesse esse corpo físico, Jesus, como nós já abordamos, teria que derrogar as leis naturais. Então, para afirmar o seu conceito de missionário, então a doutrina de amor e perdão ela é muito maior do que qualquer milagre, Então, isso foi o que incomodou o sinédrio, aqueles sacerdotes da época que viviam de uma certa forma ociosos e apenas usufruindo, digamos, da função exercida ali naquela época. E aí vem Jesus e dá uma remexida nesse povo para alertar para essas questões. Por parábolas, porque, como nós falamos, também era um povo primitivo, não tinha condições ainda, digamos, cognitivas para ter um entendimento, ter uma percepção mais alargada acerca das questões trazidas por Jesus. Então, ele falava de forma que as pessoas pudessem entender. Mesmo assim, ainda estamos nós aqui tentando interpretar,
né? No ano de 2016, no século XXI, tentando interpretar essa mensagem de Jesus, que muitas vezes pode ser que não seja tão difícil de entender. O que se torna difícil é diante dos obstáculos que nós colocamos. Esses obstáculos que elas são mais de ordem interior do que até mesmo exterior, porque vai se deparar com o quê? Com essa parte instintiva que a nossa irmã falou, com as nossas sensações, que daí está uma distância imensa dos sentimentos. Então, os sentimentos que nós conhecemos, mais, digamos, de ódio, de ira, de cólera e tudo mais, então esses sentimentos eles têm que ser transformados para que daí realmente, e eles vão ser transformados a partir do momento que eu aceitar que tenho esses sentimentos, certo? Que não é o outro que me atinge, mas é uma questão minha, e daí é que realmente através dessa aceitação, desse autoconhecimento, é que eu de fato vou fazer as devidas transformações no meu íntimo. Então é dessa forma que a gente vai vendo. É interessante, Jesus ele dizia, eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim não terá fome. E aí nós começamos a perceber como nós somos ainda necessitados desse ensinamento do Cristo. Quando nós tomarmos consciência dessa essência divina, nós conseguiremos entrar em contato com nós mesmos, de fazermos esse auto-encontro. Porque quando a gente fala de alguma forma assim, emoções, sensações, virtudes, violência, paixões, é como se fosse algo muito externo, né, que acontecesse aqui, são reações nossas, e nós esquecemos que o elemento principal é o espírito. Tudo isso está no nosso, são as tendências do nosso espírito, e é o nosso espírito que é passível de educação. E aí a gente fala muito de potencialidades do espírito, né? Nós nascemos simples e ignorantes com toda essa potencialidade. E o que seria essa potencialidade? Quando a gente fala em potencialidade, a gente está falando do psiquismo humano. E aí nós vamos dar... tem várias funções esse nosso psiquismo, mas tem duas assim que são primordiais, que nós vamos dizer que é a atenção e o hábito. A atenção é aquilo, eu estou e algo me chama a atenção, quer dizer, o meu foco fica direcionado àquela questão, aquele objeto, aquela ação, aquela pessoa. Então, a atenção é esse foco. E quando a gente está falando de hábito, são ações repetidas, que podem ser negativas, e aí nós vamos chamar de vícios, paixões, defeitos, ignorâncias, ou ações repetidas no bem, que aí é o que nós iremos denominar a virtude. Então, é a repetição disso. Então, nosso trabalho educativo, e aí é onde nós vamos trabalhar, que é nas funções psíquicas. E aí vamos trazer memórias, lembranças, sentimentos, todo esse que conforma essas nossas funções, e aí vamos começar o nosso trabalho de autoconhecimento, do autoencontro, identificando em nós ainda essas tendências, porque nós trazemos em nós o amor, que eu vim, Jesus nos dizia, né, eu vim para que tivesse vidas plenas. O que é essa vida plena? É nada mais do que o amor em sua plenitude. Então esse é o grande ensinamento de Jesus, e nessa Páscoa ele traz essa mensagem ainda mais forte para a gente, porque é como se fosse a despedida
da sua estada aqui nesse planeta Terra, enquanto espírito mais evoluído que passou aqui pela Terra. Por isso que no livro dos Espíritos é nos colocado que ele é o nosso guia e modelo. Ele realmente é o nosso mestre e nos traz que é possível. Ele sabia que não era fácil, pelas nossas imperfeições. E aí eu acho muito bonito quando nos últimos momentos dele, quando ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mostrava realmente a nossa pequenez, a nossa ignorância em relação à vida espiritual, a espíritos imortais que nós somos. Não é só essa vida aqui, nasceu e morreu e fica esperando a ressurreição, mas que nós vamos trabalhar todas essas imperfeições, indo e vindo às vezes que forem necessárias, né? E diga-se de passagem, essas vezes são inúmeras vezes, não apenas uma ou duas vezes, mas inúmeras vezes, e isso depende de indivíduo para indivíduo. E também a gente vai ver nessa mensagem de Jesus, de verdade, de amor, que Jesus nos falava que se pode matar o homem, mas não se pode matar as ideias renovadoras. Desculpa, as ideias renovadoras que são, elas vêm, digamos, os grandes exemplos de amor. E são inúmeras, e foi o que Jesus veio. Então, nessa passagem que José acabou de colocar, de Jesus na cruz, entre os dois ladrões, e que ele pede ao Pai para que nos perdoe, porque realmente a gente não sabe o que faz. Então, ainda hoje a gente não sabe o que faz, né? E a gente pensa que sabe, mas na realidade a gente não sabe de fato o que é melhor para nós. Nós queremos atender ainda a essas sensações, a parte instintiva, as minhas vontades, os meus desejos, que vai de encontro a esse plano maior da evolução do ser humano, que ela vai ser encontrada a partir do momento que nós começarmos a abafar o orgulho, o egoísmo. Então, para que realmente haja, digamos, até nessa Páscoa cristã, que ela possa ser representada, digamos, a vitória da vida sobre, digamos, essa morte, mas essa morte entre aspas aqui, essa morte como uma exterminação, digamos, geral. E buscar mais essa questão do amor no indivíduo, tentar desabrochar em nós, através da tolerância, através da compreensão, através da solidariedade, e para que realmente a gente possa vivenciar essa Páscoa todos os dias de nossa existência. Todos os dias é uma proposta da doutrina espírita, porque a Páscoa é você buscar justamente essa transformação, essa libertação. Então, você fazer essa passagem desse indivíduo ainda doente da alma para um indivíduo saudável, um indivíduo cheio de amor, um indivíduo realmente com propostas engrandecedoras. Então, essa é a proposta da doutrina espírita, para que realmente a gente possa vivenciar a Páscoa nesse sentido todos os dias, que a gente possa jejuar, mas jejuar não apenas da carne, mas dos vícios, da maledicência, que a gente possa jejuar realmente das situações que são danosas para esse nosso crescimento moral e espiritual. Então é essa a proposta que faz a doutrina espírita, para que realmente a gente possa realmente crescer. A gente vê, né, eu estava aqui buscando, que João, ele usou o termo cordeiro, digamos, na passagem que ele diz, deixa-me ver aqui, Cristo é a nossa Páscoa,
nossa libertação, pois é Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então está em João 1:29. E a gente vai ver que João usou esse termo cordeiro porque era algo que se usava assim na época de Moisés, sacrificar um cordeiro para agradar a Deus, né? Então dá-se a ideia de que Deus sacrificou Jesus para nos libertar dos pecados. Então, dos pecados, ou seja, dos erros na realidade. Então, que a gente deve estar disposto a contribuir utilizando os ensinamentos do Cristo como o nosso guia. Então, a Josi até falou anteriormente nessa questão da simbologia e nessa questão da contextualização de uma época. Então, lá na época de Moisés, era natural se sacrificar um cordeiro para oferecer a Deus. E aí ele faz essa analogia como que Jesus fosse o cordeiro. E a gente vai vendo que essas questões, elas são importantes para que a gente realmente reflita. Então, porque Jesus, ele não morreu para nos salvar. É uma ideia que todos, a gente escuta muito costumeiramente esse termo, Jesus morreu para nos salvar. E a gente esquece que Jesus, na realidade, ele viveu para nos salvar, né? Para nos mostrar a salvação no sentido de se mostrar um caminho, se mostrar um norte, né? Olha, você pode ir por aqui, é como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Que Jesus é o guia e modelo da humanidade e é Jesus. Então, é esse o caminho, é através dele, através do que ele deixou, dos seus exemplos, da sua palavra. Então, para que daí realmente a gente possa segui-lo. É interessante que aqui foi colocado, né, 3 questões para a gente dar uma reflexão imensa, o simbolismo disso. Quando é colocado, né, você colocou passagem, que é o que significa Páscoa em hebraico, passagem, é o que nós estamos aqui, nós estamos de passagem. Tudo é passageiro, esse corpo material, ele não é real, ele é passageiro. Então, começamos a internalizar essa Páscoa, que é algo constante nas nossas vidas. O que aconteceu agora, o que eu acabei de falar, já não existe mais, foi uma passagem, foi algo que passou. Então, é essa dificuldade que nós temos, essa passagem é uma mudança. E nós temos dificuldades de mudar, porque nós nos acomodamos àquilo que nós conhecemos. Daí a dificuldade de quebrarmos esse paradigma que o Cristo trouxe, que o reino dos céus, não é esse reino material, mas esse reino que está dentro de nós, que precisamos desabrochar, porque todas essas consequências que acontecem aqui são passageiras, porque elas são decorrentes de nossas ações anteriores. Nós colhemos o que plantamos. Depois ela citou a questão do cordeiro, né? Um simbolismo imenso, porque nós temos no nosso conhecimento que o cordeiro é aquela pessoa afável, né? Que se adequa às situações. E quando diz assim, é o Cordeiro de Deus, era porque Jesus vivia uma integração com as leis divinas. Ele não burlava as leis como nós burlamos. Ele exercitava o seu livre-arbítrio de forma responsável, o que nós ainda não fazemos. Nós ainda tomamos as nossas decisões baseadas nos vícios, nas paixões, no orgulho, que é o que faz com que nós achamos que somos privilegiados, temos que ser o primeiro, porque aconteceu comigo e não com fulano. Então nós esquecemos, né? Nossa visão fica deturpada ainda por esses vícios. E depois ela fala o sacrifício, né? É interessante, porque é um sacrifício que nós temos que fazer à medida que temos que renunciar, que nós temos que decidir por uma determinada coisa em detrimento da outra. Porque muitas vezes o prazer
ele é convidativo porque ele é muito material no sentido das sensações. Por isso que os vícios, as paixões, elas são muito fortes. Porque é através desse corpo material que nós vamos aprender essas sensações. As questões subjetivas, as questões espirituais, ela vai se dar não dessa forma como aquele prato, aquela pizza, essas questões que esse corpo material ele traz desse mundo. Por isso que o alimento que Jesus falava, o pão da vida que ele falava, era o pão espiritual. São essas questões subjetivas, psíquicas, que ainda nós não estamos habituados a meditar, como Lúcia colocou, essa necessidade de nós refletir, porque nós ainda estamos nesses instintos que são essa parte muito ligado a este corpo, a essas sensações, devido à questão do instinto de sobrevivência, que ainda é muito forte. Então é como se nós precisássemos fazer essa travessia do Mar Vermelho, se libertando desses vícios, né, dessas sensações que ainda predominam em nós, diante das nossas escolhas, para que nós vamos vivenciar essa Páscoa, que é essa transformação, que é essa educação dos nossos sentimentos, que é o que nos vai trazer a nossa reforma ou transformação moral. É uma verdade, né? E aí a gente fica a ouvir e muitas vezes colocamos que basta acreditar em Jesus para ser salvo. Mas esse acreditar em Jesus, ele tem que ser mais profundo. A gente tem que aprofundar essa ideia. Não é acreditar por acreditar, mas é acreditar no sentido de realmente trabalhar os seus ensinamentos em sua vida. Aproveitar da existência que nós estamos aqui agora, a cada existência aproveitarmos, digamos, desses ensinamentos para que realmente a gente possa ser salvo. Então, salvo é, como a gente vinha dizendo, que é a libertação. Libertação de quê? De compromissos. É a regularização de débitos. Que débitos? De existências anteriores. Não é? Alguns erros cometidos ainda em existências anteriores. E por conta dessas existências anteriores, ainda hoje, existe esse atavismo. Então, tem algumas coisas que nós estamos sedimentados ou cristalizados, ou que já incorporamos de uma forma que temos uma dificuldade em fazer a devida modificação, a devida transformação. Mas nos é necessário justamente através desse caminho do trabalho da educação dos sentimentos. Então, dessa modificação, você educar esses sentimentos, você buscar um autocontrole, você buscar o autoconhecimento, para que daí você comece dentro desse processo. E aí a gente lembra também de Celso Martins, no livro que ele Em Busca do Homem Novo, que é justamente ele que vem falar que surja o homem novo a partir do homem velho. Então, a partir desse velho é que realmente aí nós vamos sobrepor novos sentimentos, novas ideias, novos comportamentos, novas atitudes, né? Então, que esse homem velho, cheio, esse ser humano, vamos assim tratar o ser humano ainda carregado desse egoísmo, da vaidade, do orgulho, de preconceitos inúmeros, né? Coberto, totalmente tomado pela ignorância, né? E a falta a inobservância justamente com relação às leis morais. Eu me lembro aqui, Josi, recentemente, quando nós tivemos um seminário com
com Alírio Cerqueira, e ele nos lembrava, ele nos perguntava, ele dizia assim, qual foi a coisa mais bela, ou qual foi a coisa, digamos assim, que Deus criou. Então, muitos colocaram que foi o ser humano. E aí ele nos lembrava que foi justamente as leis, né? As leis. Então, as leis, elas estão aí para todos e elas funcionam de forma igualitária para todo ser humano. Não tem como ser diferente. Então, uma vez que se burlou uma lei, isso vai ter uma consequência. É a questão da lei de causa e efeito. Né? Então, isso não tem como ser, ser modificado. É dessa forma que Deus trabalha. Então, está ali as leis são imutáveis. As leis são imutáveis. Então, ela não vai funcionar para mim de uma forma e para a Josi de outra forma. Não. Ela já pode até ter... A gente está acostumado, jeitinho. Ela até gostaria que fosse assim, mas não é. Né? Não é assim. Então, as leis funcionam de uma forma, mesmo que ela já tenha feito, digamos, algumas mudanças e transformações, educado os sentimentos mais do que Lúcia. Mas aí ela não vai ter como não ter a consequência em cima dessa nova atitude, desse novo ato que ela cometeu. Se foi um ato danoso, então isso consequentemente a lei irá funcionar com certeza. Então é importante que esse homem novo gerado sobre um influxo revitalizante, ele possa realmente, através dessas palavras de Jesus, ele possa crescer. Né? Ele possa crescer. Este homem está aqui, esse ser humano, melhor dizendo, está aqui dentro de mim. Basta que eu queira, basta que eu deixe sobrepor os sentimentos em detrimento às sensações, que, como nós falamos, são atávicas. Então, a gente tem que fazer essa modificação, para que daí eu possa chegar mais perto de Jesus, que eu possa sentir que realmente eu estou sendo salva porque estou seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, é dessa forma que aí a gente pensa que este ser humano novo, ele seja um soldado neste mundo de guerra, neste mundo de corrupção, por que não dizer, não é, Josi? Neste mundo de corrupção, então de falta de ética, de falta de moralidade, né? Nesse mundo de mentiras. Então, que muitas vezes a gente se deixa levar de uma forma tão fácil por todo esse processo, não é? Mas a gente tem que entender alguma coisa dentro dessa própria questão. Né? Se há uma afinidade, se eu me deixo levar tão facilmente pelo que vem de fora, é porque há uma ressonância dentro de mim. Há uma ressonância. Então, isso que é importante daí a gente vendo, para que a gente possa avaliar e não querer que as coisas funcionem à moda Lúcia Souto, à moda Josi Honório. Então, tem que ser uma moda ética, uma moda moral. Então, para que a gente se livre desse ser humano antigo e dar importância mais ao ser humano novo. Esse novo ser humano que está nascendo dentro de mim a cada dia. É interessante, né, que aí a gente vai lembrar que no início Lúcia comentou a questão de eliminar uma ideia, né? Se tentou crucificar Jesus, tentando eliminar a proposta que ele trazia, né, o ensinamento, a boa nova, que era essa proposta de amor ao próximo, que ia de encontro a toda uma questão política, econômica de uma época, né? Se nós formos imaginar, Jesus chegasse hoje, né? Aqui, principalmente aqui no nosso país, com esse discurso
mostrando a necessidade, né, de nós transpormos esse limite, porque o reino dos céus não é aqui. Ele colocava muito bem, não é aqui. Aqui nós vamos viver dando a Deus o que é de Deus e a Mamon, que é Mamon, que na época Mamon simbolizava a questão, era o Deus da fortuna. Então ele fazia muito bem e o discurso dele sempre era nesse sentido de criar situações que se contrapunham. Por quê? Porque é assim que nós raciocinamos. Nós precisamos ter o raciocínio lógico, mas aí a gente precisa ter uma situação e ter a outra para que a gente possa comparar e daí decidir. Por isso que nós, quando adquirimos o livre-arbítrio, passamos a ser responsável pelas nossas escolhas. Quando estamos lá no início, né, do processo da evolução, na nossa entrada nessa humanidade, nós ainda não exercitávamos esse livre-arbítrio em sua plenitude. O que hoje já temos essa primazia. Lógico que aí começamos a errar. Jesus sabia que por não termos sido criados perfeitos, nós iríamos errar. O problema é que nós insistimos nos erros, porque o nosso orgulho não permite e o nosso egoísmo que nós reconheçamos as nossas limitações, as nossas dificuldades e é o que nós cometemos, né, de desequilíbrio para o outro. Enquanto a gente não se colocar nessa posição de isso que eu vou fazer, como é que vai repercutir no outro? Vai desequilibrá-lo? Não é que eu não tenha que tomar determinadas atitudes e muitas vezes se pergunta um término de relacionamento, se passa muito pela questão do próprio casamento, eu vou complicar mais, tenho que vir ficar com ela. Não estamos até aproveitando essa abertura, né, para as mulheres que ficou dito na questão através da cultura, né, que tinha que suportar aquele casamento, né, lembrando o 8 de março, que é o Dia da Mulher. Então nós temos as nossas escolhas e podemos modificá-la à medida que é muito melhor às vezes a separação do que vir complicar ainda mais pelas minhas escolhas, ainda pelas minhas limitações e termina algo que poderia ser com menos dramas, com menos agressividades, com menos violência, termina de uma forma mais violenta. Então, o que nós precisamos é ter a reflexão, vamos dizer, sem essas paixões. É mais ou menos assim, olhar de longe a situação e refletir. E me ver nela de como eu posso agir de uma melhor forma. Se a melhor forma é eu sair. Porque nada está determinado que você tem que cumprir até o fim em todo esse sacrifício, já que nós estamos falando na Páscoa tanto em sacrifício. O sacrifício seria comigo mesmo, de trabalhar essas minhas dificuldades, essas minhas limitações, o meu egoísmo, o meu orgulho. E aí eu me lembro de algo, né, quando a gente fala em vício, a gente sempre imagina esses vícios das dependências orgânicas, fumar, beber, uso da droga ilícita. E aí vem um vício que André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu, ele vai assistir uma conferência com o ministro Calderaro e lá é falado os vícios morais. E ele diz que a grande chaga da humanidade são os vícios morais. Por isso que nós ainda estamos nesse planeta de provas e expiações, porque aí ele começa a citar, né, são as paixões, a maledicência, adulteramento, egoísmo, orgulho, vaidade, e aí vai aquela imensa. Então que a gente, né, já estamos chegando no finalzinho, que a mensagem dessa Páscoa, essa passagem, essa transformação, essa educação desse sentimento passe justamente por essa transformação dos nossos vícios morais. Muito bem. Então, nós queremos deixar aqui justamente a mensagem que esse ser humano novo,
que é o anseio de todos nós, ele seja um operário da caridade, um operário do bem, como era entendido por Jesus, né? Que tenha benevolência para com todos, que use do perdão em todas circunstâncias de ofensa, indulgência para com as imperfeições alheias, que são inúmeras. Então, perdoar até 70 vezes 7, não é? Então, isso quer dizer de uma forma indefinida. Então, é por isso que nós espíritas podemos dizer que comemorar a Páscoa é todos os dias é a busca da libertação, é a busca da renovação. Isso é constante, é diário, e não somente no dia e mês pré-determinado. Então, a gente quer se livrar justamente deste ser humano velho, que ainda dá importância para o coelhinho, dá importância para o chocolate, para o bacalhau e em detrimento à renovação. Então, isso é que importa realmente, é essa renovação interior. Então, que a gente possa realmente cuidar bem do coelhinho, que está nessa simbologia, né, também de procriação, de nascimento, de passagem, né, o chocolate, que a gente realmente não vai... É até bom comer o chocolate, eu gosto de comer um chocolate, né? Nessa época a gente até exagera um pouco com relação à questão do chocolate, mas que realmente não fique principalmente para os nossos filhos, para essa nova geração, apenas esse sentido ainda comercial, esse sentido, essa cara nova, uma cara nova que ainda é bem velha, não é assim? Da Páscoa, mas esse sentido maior, que é dessa passagem, dessa libertação, dessa renovação, todos os dias. Então, nós queremos agradecer imensamente pela oportunidade do Departamento de Comunicação aqui da Federação Espírita Paraibana, e também gostaríamos de informar vocês que a partir do próximo mês, do mês de abril, no caso, nós vamos começar a trabalhar as obras de Joana de Ângelo, começando pelo livro A Série Psicológica, começando pelo livro Jesus e Atualidade. E queremos aqui contar com você, com a sua presença, para que a gente possa fazer um trabalho bem, digamos assim, com a sua participação. Grande beijo, muita paz para todos. Então, vamos à nossa prece. Então, vamos agradecer ao Pai amantíssimo por mais esta oportunidade, Senhor, que Tu nos concede para buscarmos o nosso melhoramento. Fazei, Senhor, com que o assunto aqui debatido possa realmente tocar os nossos corações e fazer com que venhamos a realizar reflexões e percebamos assim a necessidade dessa renovação, dessa transformação em nossa vida. Que a Tua paz possa, Senhor, se estender por todos os lares, onde haja dor, onde haja sofrimento, que Tu possa aí se fazer presente nos corações de todos. Graças a Deus. Assim seja.